It's snowing again. Oi, queridos, bom dia. Como acabaram de ver, eu não sei cantar. Eu sou a Belit. Obrigado por estarem assistindo. Inscrevam-se no canal. Toquem no sininho para levarem as notificações do meu canal. Gente, o tema mais importante do meu vídeo hoje nem sequer é o inverno na Alemanha, o que está nevando outra vez, o que me chateia e o que eu quero mostrar para vocês, porque vocês não conhecem. Mas a coisa mais importante do meu vídeo hoje é: cadê o Délcio? Gente, cadê o Délcio? O Délcio do canal Paulista Bacana. Tá certo que eu vou fazer o desafio do Brasil. Não é pra fazer o que o Delcio faz, é pra ver só e dar risada, a vontade dele, o que o Delcio vem aqui fazer. Ele há 3 semanas postou o último vídeo, fez um comentário no meu canal, no meu último vídeo, dizendo que roubaram o celular dele, ele não tem mais o canal. Eu estou ficando preocupada com o Délcio. Délcio, onde está você? O segundo tema do meu vídeo são gente doente do fígado. E só depois é que vem o inverno alemão. I'm a big, big girl in a big, big world. But I do feel that I do will miss you much. Gente, vocês sabem, eu não gosto de fazer vídeo polémico. Eu não gosto de falar de religião, eu não gosto de falar de política, porque eu aceito e respeito e admiro as opiniões de toda a gente. Tolero todas as opiniões e qualquer pessoa é bem-vinda para me mostrar que eu estou enganada. Sempre. Porque qualquer opinião deve ser baseada no conhecimento. Mas este cara que eu descobri aqui, que é de certeza um cara que até é bem intencionado quando se pensa na situação social do Brasil. Gente, aqui me correram os calafrios pelas costas, O sinceramente. tempo da gente expressar aquilo que a gente pensa pisando em ovos acabou. Tanto que eu já começo deixando bem claro, pessoas que são anti-Bolsonaro, elas só se encaixam em 2 grupos. Ou é no grupo do idiota útil ou é no grupo do mau caráter. Não. Não existe outra opção. E pra você saber... Um cara muito esperto que considera toda a gente que não pensa como ele como inúteis. Genocida, porque é exatamente disso que se trata o comunismo. Genocídio. Lenin, Mao Tse Tung, Mussolini, Stalin, Fidel Castro e Che Guevara, porco nazista do Hitler e alguns outros. Hitler é de esquerda. Gente. Gente, eu estive pesquisando e realmente muito brasileiro pensa que Hitler era de esquerda. Gente, isso é ridículo. Os nazis eram de extrema-direita. Tinham uma aliança com Franco e com Mussolini, que eram os fascistas europeus. Mas eu realmente fui pesquisar porque é que muito brasileiro pensa que Hitler era de esquerda. Isso é porque existe um mito no Brasil que Hitler queria tirar dos ricos para dar aos pobres. Eu nunca ouvi uma bobeira maior, gente. E eu não estou aqui de certeza para influenciar a opinião de ninguém, porque, primeiro, eu tolero a opinião de toda a gente. Segundo, eu acho que se pode discutir sobre opiniões de forma civilizada. Terceiro, quando alguém me mostra que eu estou errada, eu fico agradecida, porque afinal de contas a única coisa que pode formar a minha opinião são os meus conhecimentos. Não sabe nada. Hitler era de extrema-direita, gente. Aí agora os idiotas úteis que ficaram assistindo o vídeo estão correndo pra comentar que eu sou burro e que Hitler era de direita. O nome do partido do Hitler era Partido Nacional Socialista. O mito brasileiro que Hitler era de esquerda se baseia no facto de haver um mito de ele querer tirar aos ricos para dar aos pobres. Eu vivo na Alemanha, eu sou europeia, nós aprendemos exaustivamente a história de todas as guerras que houve na Europa. O povo alemão estava naquilo que se chamava a República de Weimar, estava numa crise económica
horrorosa, como todo o mundo estava naquela altura, depois da grande caída da Bolsa em 1929. A Alemanha, naturalmente, estava na mesma crise. Apareceram os nazis prometendo que iam distribuir dinheiro e arranjar emprego para toda a gente. Eles realmente fizeram isso. Eles inventaram um mito que a raça judia era um perigo para a raça ariana, o que é a maior estupidez que eu já ouvi, porque não existe uma raça judia. Os judeus, o judaísmo é uma religião, gente. Não existe raça judia. Há judeus loiros de olhos azuis, completamente arianos. Há judeus que vêm do Médio Oriente. Há judeus negros. Isso é uma coisa ridícula. Isso foi a desculpa dos nazis para poderem roubar o património dos judeus. Quer dizer, no fundo, foi uma luta de raças fingida para poderem cometer o maior roubo da história. Porquê? Porque os judeus detinham o poder económico. Os judeus têm uma mentalidade baseada na sua religião, que toda a existência se baseia no conhecimento. E como são um povo muito unido e são um povo de comerciantes, normalmente também têm um grande poder económico. Também era o facto que aconteceu aqui na Alemanha naquela altura. Os judeus tinham o poder económico. Hitler queria o dinheiro deles por uma razão muito simples. Porque tinha a intenção de declarar guerra ao mundo todo, para dominar o mundo todo, e precisava de dinheiro para a indústria de armamento. Um povo inteiro foi praticamente destruído. 6 milhões de judeus só em campos de concentração. 11 milhões de judeus no total, assassinados pelos nazis. Para quê? Para se apoderarem do património deles, para a indústria do armamento. Como começaram a fabricar armas, naturalmente toda a gente tinha emprego, toda a gente estava fabricando armas. Hitler era de extrema-direita. Os partidos nazis aqui na Europa, que ainda existem alguns, eles naturalmente não podem dizer Heil Hitler, porque é proibido, não é? Porque aqui dizer qualquer coisa de boa sobre Hitler é um ato criminoso, você vai parar à cadeia imediatamente, mas eles têm as mesmas ideias que os nazis tinham. A defesa da raça ariana, os nazis também tinham a ideia de uma economia orientada no capitalismo, que é a única coisa que diferencia a esquerda da direita, porque a direita quer uma economia orientada no capitalismo e a esquerda quer uma economia controlada pelo Estado. A ideia que eles dizem e tentam vender ao povo é: vamos repartir entre todos, mas isso nunca acontece. Porque, estranhamente, todos os meios ficam sempre com o ditador. Eu conheço um pouco o povo brasileiro. É um povo extremamente livre e caloroso. O que o povo brasileiro quer é uma democracia social como há na Europa. No vídeo hoje. Amanhã vai haver uma entrevista com alguém que vos vai explicar o que é que são os encargos sociais e como é que eles são distribuídos e como é que a economia europeia é orientada, que naturalmente é uma economia orientada no capitalismo. Ou seja, segundo a mentalidade brasileira, é naturalmente uma economia de direita. Mas nunca, jamais, um governo que retire a liberdade pessoal das pessoas. Gente, só quem já perdeu a sua liberdade sabe o que isso significa. E para você conseguir identificar o idiota útil e o mau caráter, você precisa muito saber quem é esse cretino aqui, ó. Vladimir Lenin. No Wikipedia você vai ler como revolucionário comunista. Que nome lindo, né? Mas a tradução para revolucionário comunista deveria ser monstro genocida. Porque o comunismo é uma ditadura de esquerda. E o fascismo é uma ditadura de direita. E qualquer ditadura significa genocídio. Porque as pessoas não têm mais o direito de escolher quem são os próprios governantes ou de tomar parte nas decisões estatais. Ou seja, ditadura simplesmente é o contrário de democracia. É igual se ela é de direita ou se é de esquerda. Vladimir Lenin era um tipo até bastante inteligente. Eu digo isto apesar de eu detestar o comunismo. Mas eu detesto o comunismo porquê? Porque hoje, 150 anos depois, sei quais é que são os resultados do comunismo. Naquela altura ninguém sabia. A Europa era uma Europa monárquica. E vocês sabem como os reis regeram a Europa, não é? O povo estava na miséria, o povo não tinha nada. O povo trabalhava para não ter nada. Exatamente como é no Brasil hoje em dia. E a Rússia era uma coisa bastante extrema. Vocês podem imaginar como o povo russo vivia na miséria no início do século XX. E o czar, que era o rei da Rússia, vivia num luxo inimaginável. É lógico, o povo estava revoltado. Estava tão revoltado como os brasileiros estão revoltados hoje em dia por não terem nada e pagarem mais de metade do salário dele em impostos e mesmo assim não têm nada. A gente é a mesma situação. E dessas situações resultam movimentos políticos destes. Lenin era assim tão burro. Ele próprio viu que o comunismo não resultava.
pouco antes dele morrer, ele começou a privatizar as empresas de eletricidade da Rússia, porque ele próprio já tinha visto que isso não resultava, só que infelizmente morreu. E quem é que ganhou a seguir? Stalin. E com Stalin tudo acabou. Stalin, um dos maiores assassinos da história, sem dúvida nenhuma. Uma e companhia. A gente cresceu ouvindo que o nazismo matou 6 milhões de pessoas no Holocausto. Mas o comunismo? O comunismo matou 110 milhões de pessoas. Mas diferente do nazismo, ele é pregado até hoje. E você? Doente do fígado. Hoje. Vou falar sobre os 10 mandamentos pregados por Lenin. Os 10 mandamentos que são seguidos à risca pelos comunistas. Ou pelos socialistas, petistas. Um cara muito esperto que considera toda a gente que não pensa como ele como inúteis. É uma maneira de pensar bastante moderna, né? Para se poderem solucionar esses problemas, que bandido tem arma e os outros não, gente. Eu penso que a razão dessa questão é que o Estado brasileiro, o governo, diz sempre que está tão pobre que não pode pagar a polícia, não pode pagar os professores. É por isso que esse país não pode andar para a frente. Mas, gente, eu me pergunto, porque é que o governo brasileiro não pode pagar aos polícias e aos professores? Apesar dos governantes terem tanto dinheiro. Eu vou dizer para vocês qual é a razão. Vocês sabiam que vocês têm o governo mais caro do mundo? Um estudo realizado pela ONU revelou que os políticos brasileiros estão entre os mais caros do mundo e só perdem para os parlamentares norte-americanos. 2,023 milhões de reais é o custo anual de um único deputado federal para os cofres públicos. Com salários de R$ 33.763, um deputado ganha o equivalente a 38 salários mínimos, mas um professor do ensino fundamental recebe em média R$ 2.000, aproximadamente 6% do salário de um deputado. Em 2013, o Congresso teve um orçamento de 8 bilhões de reais, o que representa um gasto aproximado de quase R$ 16 mil por minuto, ou 23 milhões de reais por dia. Com o gasto diário do Congresso em 2013, seria possível formar 72 novos médicos em universidades públicas, considerando que um estudante de medicina custa aos cofres públicos, em média, R$ 4.400 por mês. E em 2017, o contribuinte vai gastar 10,1 bilhões de reais somente para cobrir o orçamento do Poder Legislativo, somados os gastos com o Congresso e o Senado. E os políticos não economizam nem no cafezinho. Juntas, as duas casas legislativas gastaram mais de R$ 460 mil com a bebida nos 6 primeiros meses desse ano. O consumo de servidores e dos 513 deputados da Câmara somou nada menos do que 26 toneladas de café, ou 260 mil litros, entre janeiro e junho. Na Suécia, por exemplo, nenhum deputado tem direito à pensão vitalícia, plano de saúde privado e muito menos imunidade parlamentar. Nenhum político sueco tem o privilégio de poder aumentar o próprio salário. Eles vão de ônibus ao trabalho e moram em minúsculos apartamentos funcionais, que chegam a ter 18 metros quadrados, com cozinha e lavanderia coletiva. Muito diferente do que ocorre no Brasil. Vocês pagam nos impostos mais caros do mundo e esses impostos não chegam ao sítio onde deveriam chegar. E um dos sítios é, sem dúvida nenhuma, a polícia, e a polícia é a razão para a segurança. E porquê que é assim? Porque, através da vossa Constituição, os governantes têm o direito de determinar quanto dinheiro eles se pagam a si próprios. E pagam-se tanto dinheiro que não sobra nada. Esse é o escândalo, gente. Ou seja, a solução não é dar porte de armas às pessoas, a solução é mudar a Constituição e proibir os governantes de terem o direito de fazer isso. Eu não quero subjugar ninguém com opiniões. Eu só penso que em questões dessas, que são muito perigosas e que decidem o futuro de um país, é muito importante se pensar mais longe. E, gente, eu repito aqui mais uma vez, quem sou eu para criticar alguém? Qualquer pessoa, e eu adoro isso, pode ter uma opinião diferente da minha, eu adoro qualquer pessoa que chegue aqui e me ensine que as coisas são diferentes daquelas que eu penso. Eu nunca me fecho a nenhuma opinião alheia, mas há uma coisa que eu não faço,
é condenar pessoas que têm outra opinião. É insultar, xingar pessoas que têm uma outra opinião. Hoje vou mostrar para vocês os rios e os lagos que estão começando a congelar aqui no norte da Alemanha. Nevou durante uma semana inteira, estão 10 graus negativos constantes desde há uma semana e está tudo congelado. E tenho certeza que vocês no Brasil nunca viram uma coisa dessas. Vocês não imaginam a inveja que eu tenho de vocês por causa disso. Quem me dera nunca ter visto isto na minha vida. Mas pronto. Bom, gente, neste momento não está parando de nevar. Aliás, agora parou por pouco tempo, também está sol. Este é o tempo mais bonito que há, quando o sol está brilhando, o céu está azul e o mundo está cheio de neve. Aí é realmente muito, muito bonito. E também, estranhamente, não é assim tão frio. Eu quero mostrar para vocês esta beleza extraordinária que vocês não veem no Brasil nunca. Porque eu acho que no Brasil não há neve nenhuma, não é? Olhem para isto, o mundo branco é absolutamente fantástico. O lago está praticamente congelado. O rio. Unglaublich. Anton hier. Schön, dass alles aussieht, oder? E um ótimo dia para vocês, um grande beijo, inscrevam-se no canal, obrigado por assistirem, dêem um like, divirtam-se. Ó, se inscreve no outro canal meu, né? Outro canal, se eu não morrer com essa pimenta aqui que eu vou fumar, vocês inscreve lá, tá bom? Canal Delcio, lindo, tesão, bonito e gostosão. E lá vocês podem pedir desafio, eu vou fazendo ao vivo, vou deixar bastante, né, anotado aqui pra mim, né, cada... O Deus, já faz aquele meu desafio, Deus. O Deus, faz o meu desafio, eu pedi pra você primeiro, hein? Ah, moleca, menina já tem voz mais, né?